Bom, hoje eu trago uma notícia, ou melhor, uma fofoca sobre mim mesma. É isso mesmo que você está escutando. Eu trago uma fofoca sobre mim, que é a seguinte: eu estou oficialmente desistindo da carreira de detetive particular, porque eu não ganhei nenhuma. Não tem como, o meu adversário foi mais forte que eu, então eu estou me aposentando. Porém, eu trago 2 casos para vocês hoje e também umas análises do meu adversário, que olha, foi um adversário bom pra caramba. Eu nunca imaginei que eu teria que usar tanto meu cérebro, mas tá bom, né? Vamos ao que interessa. Bom, gente, para quem não sabe, eu fiquei alguns meses na carreira de detetive particular e eu travei uma disputa acirrado caramba, porque eu perdi de 0 a sei lá quantas, mas foi uma disputa limpa contra um grande detetive que se chama Sherlock Holmes. Olha, tem que falar que ele ganhou, não tem como, o cara é foda, é impossível ganhar desse homem, é impossível, gente. Mas eu aprendi algumas coisas sobre ele que eu vou falar pra vocês, que é o seguinte: o nosso querido Sherlock Holmes, ele é um químico de primeira, ele é um químico, gente. Eu não fazia ideia, porque nos filmes a gente não vê isso, hein? Tá bom. Ele toca violino super bem, mas muito bem mesmo. Ele é um músico. O Dr. Watson fala, inclusive, o meu parceiro, né? Dá licença que o Dr. Watson é meu amigo. O Dr. Watson fala que ele é um ótimo músico, então eu vou confiar no Dr. Watson. Ele tem um irmão chamado Mycroft, que é o seguinte: o Sherlock Holmes é descrito como uma pessoa magra, esguia, enquanto o irmão dele é descrito como uma pessoa grande, ou seja, um gordinho aí que a gente tanto ama. Olha, eu odeio falar isso, mas ele é um gordinho pelo que tá descrito, mas é verdade, eu não tô mentindo. E o Mycroft, eu acho que esse é o nome dele, acho que é assim que fala o nome dele, eu vou falar assim, tá? Dá licença. Ele é tão inteligente quanto o Sherlock Holmes, ou até mais inteligente. Olha que gênio maravilhoso dos Holmes, hein? E ele trabalha para o governo, porém, ele mesmo criou a sua área de trabalho. Olha, esses Holmes aí, eu vou te contar, é muito complicado falar sobre eles. Por algum motivo, o Sherlock Holmes não gosta de mulheres. Ele vê as mulheres como pessoas desafiadoras, maldosas, por assim dizer. Inclusive, eu acho que o Sherlock Holmes é virgem. É só uma opinião minha, mas olha, eu não entendo, mas os homens são tão cruéis quanto as mulheres. A gente tá no mesmo patamar ali, dá licença, que essa é a minha opinião. Então ele não gosta de mulheres. Ele é um fumante, ele fuma muito, inclusive ele usa entorpecentes. O Sherlock Holmes, ele usa cocaína. O Dr. Watson vai tentar fazer ele parar, mas eu não sei se vai dar certo, não sei, mas conforme o tempo aí a gente vê a diminuição dele de usar cocaína, mas ele usa. Infelizmente ele usa, tá? Essa é a nossa diferença, eu não uso nada, sou limpa. Enquanto ele usava cocaína, mas naquela época era muito comum as pessoas usarem ópio, entorpecentes, cocaína. Então a Rainha Vitória, se eu não me engano, usava. Eu não lembro qual rainha que usava, mas tem uma que usava, eu tenho certeza, eu acho que é a Vitória. Depois eu pesquiso, dá licença. Mas era muito comum, era algo muito comum e eu nunca usaria na minha vida. Ponto. Mais uma curiosidade sobre Sherlock Holmes é que ele é um lutador de boxe, entre outras artes marciais que ele sabe, que eu acho que é chinesa ou japonesa, que, olha, ele se safou com uma arte marcial da morte. Vocês não têm ideia, mas eu vou contar esse caso para vocês. E mais um, que é o que mais me impressionou e que é o caso que fez eu virar sua fã e sua aluna. E olha, eu tenho que falar.
Eu tenho que hablar, então vamos começar logo com o primeiro caso que me deixou triste, mas depois me deixou furiosa, porque o meu Dr. Watson, meu colega, meu amigo Dr. Watson, desmaiou por culpa do Sherlock Holmes, né? Porque ele... Eu não vou nem comentar esse detalhe, mas vamos ao primeiro caso que me deixou estarrecida. Bom, o Dr. Watson, na época que esse caso aconteceu, ele estava devidamente casado há alguns meses. E o Sherlock Holmes estava meio que sumido. Porém, pelo jornal, o Dr. Watson ficou sabendo que o Sherlock Holmes estava trabalhando em um caso de muita importância, mas ele não viu o Sherlock Holmes há muito tempo. Inclusive, ele se casou há alguns meses. E ele voltou a exercer a profissão de médico. Ele abriu uma pequena clínica e estava clinicando pelas redondezas de Londres. Bom, em um belo dia, o Dr. Watson estava em sua clínica lendo o jornal, né? Ele estava vendo uma notícia de um assassinato que ocorreu. E como ele se aperfeiçoou, ou melhor, ele começou a seguir o Sherlock Holmes nos casos, ajudando a resolver, ele gostou muito da profissão de detetive particular. Então, na cabeça dele, ele estava tentando resolver aquele caso que estava no jornal. Até que, do nada, Sherlock Holmes entra na clínica dele e o Dr. Watson vai perceber que ele estava estranho. Bom, ele já é estranho por natureza, mas ele estava mais estranho. Ele estava agindo com cautela, meio que se escondendo, e ele vai fechar as cortinas da clínica e ele está agindo estranho. E o Dr. Watson vai perguntar: você está com medo, Holmes? E o Sherlock Holmes vai falar: sim, eu estou. Do quê? De pistolas de ar. O Dr. Watson achou muito estranho, mas o Sherlock Holmes foi lá na clínica com um propósito. Ele vai falar com o Dr. Watson para ele viajar junto com ele para um local e vai explicar um caso em que ele está trabalhando. Bom, ele descobriu um homem que é o cabeça dos grandes criminosos de Londres, a pessoa que fazia os planos de assassinato, de roubo, entre outras coisas, e que era conhecido como Professor Moriarty. E ele era tão inteligente quanto o Sherlock Holmes, só que ele estava na área do crime e o Sherlock Holmes estava cuidando para resolver crimes, né? Então, o Sherlock Holmes está com medo desse homem porque aparentemente ele está caçando o Sherlock Holmes, né? E o Sherlock Holmes está perto de capturar o professor Moriarty. Então ele vai chamar o Dr. Watson para viajar com ele, ele vai perguntar se a mulher dele está por ali, o Dr. Watson fala que não, que ela está viajando para visitar a família, e então vai viajar com o Sherlock Holmes. Só que o Sherlock Holmes vai primeiro e o Dr. Watson depois. Nesse meio tempo, o que vai acontecer? Quando eles estão juntos nessa viagem, o Sherlock Holmes vai ficar sabendo que os criminosos que trabalhavam com o professor Moriarty foram presos. Porém, o professor Moriarty fugiu. Ou seja, agora ele está solto, procurando vingança, querendo matar o Sherlock Holmes. Bom, o Sherlock Holmes fica alarmado e vai falar para o Dr. Watson voltar para Londres enquanto ele vai se esconder até conseguir resolver essa situação. Mas o Dr. Watson não quer deixar o amigo sozinho. Então eles vão viajar para as cataratas. Eu não sei se é as cataratas do Niágara, eu acho que não, mas eu vou falar que é, tá? Eles vão para as cataratas do Niágara e eles vão visitar o local e eles estão vendo as águas cristalinas caindo e de repente uma pessoa que trabalha na hospedagem onde os dois estão hospedados vai até lá e vai falar com o Dr. Watson que existia uma mulher muito doente que queria ver um médico de Londres. E ele vai ficar muito comovido com a história que o homem vai contar e vai voltar para a estalagem sem o Sherlock Holmes.
Ele vai para a estalagem e lá ele descobre que não tem nenhuma senhora atrás de um médico e que ninguém chamou ele. Ele ficou alarmado e voltou para as cataratas do Niágara. E quando ele chegou lá, cadê o Sherlock Holmes? O cara tinha sumido. E quando ele deixou o Sherlock Holmes nas cataratas, o Sherlock Holmes estava perto de uma pedra gigante. E quando ele se aproximou da pedra, ele só viu a bengala do Sherlock Holmes e só, não tinha nenhum indício do Sherlock Holmes, nem o que aconteceu. Então ele vai dar uma de Sherlock Holmes e tentar entender. Nisso dele tentar entender, ele vai meio que colocar a cabeça para fora perto das águas e ele vai tirar a conclusão de que o Sherlock Holmes morreu. Porém, em cima da pedra tem um bilhete de Sherlock Holmes falando o que aconteceu. O Sherlock Holmes, neste bilhete que ele deixou, está falando o seguinte: que sabia que a pessoa que foi lá para chamar o Dr. Watson de volta para a hospedagem estava mentindo e que isso era obra do professor Moriarty. E que as provas contra o professor Moriarty estavam já nas mãos da Scotland Yard, que é a delegacia de Londres. E que se o Dr. Watson está vendo este bilhete, significa que o Sherlock Holmes morreu. O professor Moriarty conseguiu matá-lo e ele está se despedindo do Dr. Watson. É assim que acaba esta história. E eu fiquei muito chocada, muito triste quando eu vi que o Sherlock Holmes morreu. Um detetive de primeira foi embora, morto pela cabeça do crime. Mas eu acho que ele também morreu. Bom, logo em seguida a gente não tem uma resposta do que vai acontecer, mas temos um caso que aconteceu antes de o Sherlock Holmes falecer, que é o caso do cão de Baskerville, que se trata do seguinte: o Sherlock Holmes estava tomando seu café da manhã quando o Dr. Watson entrou na sala de jantar e pegou a bengala de um visitante que foi lá, só que eles não estavam no apartamento no momento, então ele esqueceu a bengala. E eles estavam verificando a bengala e o Sherlock Holmes vai falar que era um médico de renome e eles ficaram discutindo para saber quem era, até que esse médico voltou para o apartamento deles. Era um cliente que estava à procura dos serviços de Sherlock Holmes. Bom, este médico vai sentar com os dois e vai contar uma lenda de uma vila. É uma vila para os dois, que é o seguinte: há muitos anos atrás existia um homem chamado Adam Baskerville, que não era uma pessoa boa, ele era grotesco, horroroso, muito ruim, de má índole, e ele se apaixonou por uma moça de nome, acho que o pai dela era ministro, eu não me lembro muito bem, mas a menina rejeitou ele por causa da índole dele. E ele não aceitou essa rejeição. Então, um dia, ele com os amigos dele, que são outros arruaceiros, vão sequestrar essa moça e vai levar ela para casa dele. Ele vai trancar ela num quarto, enquanto ele e os amigos vão ficar farreando, bebendo, enchendo a cara e rindo demais. E enquanto eles estavam farreando, a moça vai fugir pela janela e voltar para casa. Bom, o Adam Baskerville foi pegar comida e algo para a moça beber, e quando chega no quarto, ele viu que ela tinha fugido e ele ficou furioso e jurou que ele ia pegar ela, custe que o custar, viva ou morta. Ele vai soltar os seus cães, que eram cães muito grandes e raivosos, e vai a cavalo no rastro dessa moça. Os amigos ficaram assustados por ver como ele estava raivoso, nervoso, e vão atrás. E vão perguntar para um senhor onde ele tinha ido, e o senhor vai falar que ele estava seguindo para um canto, pela direita, vamos falar assim, e estava raivoso, e atrás dele estavam os cães raivosos. Bom, os amigos deles vão seguir essa direção
E quando eles chegam em um local, se eu não me engano é o pântano dessa vila, eles vão ver o corpo da moça que infelizmente faleceu. E mais à frente estava Adam Baskerville, também caído do cavalo e morto. E um detalhe, tinha um cachorro que é descrito como medonho, o cachorro do inferno, que estava comendo a sua garganta, ou seja, o cão matou ele. Essa história que o doutor contou para o Sherlock Holmes é uma lenda que é a maldição dos Baskerville. E por que ele está contando esta lenda? Bom, o último herdeiro dos Baskerville que morava nesta vila foi encontrado morto perto de sua residência em uma situação esquisita. Só que o Sherlock Holmes tinha visto essa notícia e não tinha nada de estranho quando foi aos jornais. E o doutor vai falar que acobertou o que tinha descoberto. Bom, o herdeiro dos Baskerville tinha saído de casa por algum motivo, ninguém sabe o que, e pode ser que alguma coisa o assustou, que ele tentou fugir, porque tem pegadas dele na lama e depois tem as pontas dos pés dele marcado na lama. E ele morreu com uma expressão de horror. Então ele se assustou com alguma coisa. Porém, o doutor fala que provavelmente foi o cão desta lenda. O Sherlock Holmes não entendeu por que ele pensa assim, porque ele era um médico, né? Ele pensava com a lógica, ele não ia acreditar numa lenda dessas. Porém, o doutor vai falar para ele que as pessoas que moram nessa vila estão falando que viu este cão raivoso, que tem fogo pelo corpo. O cão do inferno, vamos falar a verdade. Bom, o Sherlock Holmes vai aceitar esse caso e vai investigar esse caso. Bom, o doutor vai falar que estava em Londres porque foi receber o último herdeiro dos Baskerville, que ficou com tudo, com as terras, com a mansão, com tudo dos Baskerville. Então, esse herdeiro ia morar na vila, só que ele estava com medo de que acontecesse alguma coisa com esse herdeiro, porque existe essa lenda aí e o último morreu de uma forma bem complicada, né? O que vai acontecer é o seguinte, esse herdeiro vai chegar a Londres, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson vão conhecer esse herdeiro e está acontecendo algumas coisas estranhas em volta desse herdeiro. Bom, no hotel em que ele está hospedado vai sumir uma bota novinha que ele comprou em Londres e no dia seguinte essa bota vai aparecer, porém uma velha dele vai sumir. Do nada, e ninguém sabe o que aconteceu. O doutor vai falar, inclusive, que ajudou o herdeiro dos Baskerville a procurar ali no quarto dele, não tinha indício dessa bota nova, e do nada ela apareceu. Bom, isso vai ficar de lado, e o Sherlock Holmes teria que ir para esta vila para investigar o caso da morte deste Baskerville que faleceu. Porém, ele tem alguns casos para resolver em Londres, então quem ficou encarregada de investigar foi o Dr. Watson. E lá ele conhece umas pessoas bem estranhas. Tem um caçador de borboletas que não sei por que ele caça. Dá dó, gente, dessas borboletas. Tem um momento que nesta aldeia, neste pântano, tem um buraco, parece que é areia movediça, eu não sei. Só que um potro vai cair nessa areia e vai morrer. E esse cara que caça borboletas vai falar que é muito comum isso acontecer por ali. Esse cara é muito estranho. Bom, este caçador de borboletas, ele tem uma irmã que vai agir de uma forma muito suspeita também com o Dr. Watson. Ela vai chegar perto dele e vai falar para ele ir embora porque é muito perigoso aquela vila. E nisso vai se desenrolar o caso, até que a gente vai descobrir que o Sherlock Holmes estava a par de tudo porque ele estava na vila. Ele estava escondido, o Dr. Watson ficou sentido com isso, mas ele elogia o Watson pela investigação dele. E nisso, o caso vai se desenrolar e eu não vou mais falar sobre esse caso porque é babado. Porém, este caso aconteceu antes da morte do Sherlock Holmes, então a gente fica sem saber o que aconteceu depois, como tá o Dr. Watson, o que aconteceu quando o Sherlock Holmes morreu.
E isso a gente vai descobrir no terceiro volume deste box maravilhoso da HarperCollins. O meu é da HarperCollins, mas tem outras edições por aí. A da HarperCollins me agradou muito, porque você tem os romances, depois tem os contos, então é muito gostoso de acompanhar a história do Sherlock Holmes. E no terceiro livro, a gente vai descobrir que o Sherlock Holmes está vivo. Sim, ele está vivo. Ele se disfarçou de um senhor de idade e estava investigando um caso que o Dr. Watson ficou curioso e foi até o local para ver o que estava acontecendo. E tinha uma multidão ali na casa onde aconteceu um assassinato, e o Dr. Watson, quando estava indo embora, vai trombar com um senhor de idade que estava com os livros, um senhor muito suspeito que andava encurvado, né? E ele vai pedir desculpas, mas o senhor agiu meio rude e o Dr. Watson vai de volta para a clínica. E quando ele chega lá, este senhor vai até o consultório dele, pede desculpas, eles vão conversar um pouco até que esse senhor vai falar: olha, meu caro Watson, como você está? E adivinhem quem é esse senhor? É o Sherlock Holmes disfarçado. O cara estava vivo, se escondendo para que ele caçasse as pessoas que o queriam morto. E existia um atirador muito bom que queria o Sherlock Holmes morto, que viu o que aconteceu nas cataratas do Niágara. Para mim, as cataratas do Niágara, dá licença. E ele vai tentar matar o Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes fugiu com um golpe de luta japonesa ou chinesa. Eu não sei como ele conseguiu nadar de volta pelas águas das cataratas e fugir da morte, mas ele conseguiu. E este cara tentou matar ele, então ele estava caçando este homem, e este homem estava ali para matá-lo, com uma arma de ar. Vai entender, né? Bom, o Dr. Watson, quando viu o amigo, ele vai desmaiar. Coitado do meu parça, o Dr. Watson. Gente, é sério, as histórias do Sherlock Holmes são muito boas. Essa edição minha é maravilhosa. Como eu disse, você vai ter os romances e depois os contos, tudo muito bem feito e misturadinho de uma forma muito gostosa de ler. Eu fiquei meio doida porque eu fiquei meses, ou melhor, eu demorei muito tempo para terminar. E eu li um livro atrás do outro, então eu fiquei doidinha no final. Mas valeu a pena, porque olha, é muito bom. Você tem casos complicados, você tem casos leves, e você vai vendo como o Sherlock Holmes pensa, a forma que ele vai desvendar os crimes. Porém, eu tenho que te falar que é muito repetitivo. Por quê? Porque o Sherlock Holmes já vai saber o que aconteceu e vai explicar tudo de novo. Tem um conto que é o Sinal dos Quatros, contido no primeiro livro, que é um conto que eu não consegui terminar, porque quando o Sherlock Holmes pega o assassino, ele vai ficar fazendo um monólogo da vida dele, falar sobre a vida dele e falar como que aconteceu, como ele virou um assassino, por que ele fez o que fez, e é páginas e páginas, então eu não consegui ler. Esse foi o último que eu não consegui ler, porque de resto é maravilhoso. E no quarto volume você tem só os contos de Sherlock Holmes. E no quarto volume você fica sabendo, ou melhor, dá a entender, que foi o próprio Dr. Watson que escreveu as histórias do Sherlock Holmes. Isso é muito legal, né? Fala sério. E o quarto volume também, o Sherlock Holmes está mais velho, está mais inteligente ainda, se é que é possível uma coisa dessa, né? Mas tá. E ele também tem algumas narrativas do ponto de vista do Sherlock Holmes, que ele vai falar que o Dr. Watson insistiu tanto para ele fazer isso que ele vai escrever uma das suas aventuras. É muito top. O Arthur Conan Doyle, ele não gostava do Sherlock Holmes, porque ele tinha outras histórias dele que ele queria que tivesse tanto sucesso quanto o Sherlock Holmes. Então, quando ele matou o Sherlock Holmes, isso virou um pandemônio, porque os fãs entraram em luto, entraram em protesto, e isso chocou o autor, porque os fãs do Sherlock Holmes começaram a usar preto
pelo luto e começaram a cancelar as assinaturas de onde saíam os contos de Sherlock Holmes. Então, ele teve que reviver o detetive. E uma coisa curiosa, um fato bem curioso, é que o Arthur Conan Doyle, ele acreditava no sobrenatural. Inclusive em fadas, tá? Em fantasmas. E ele meio que, a esposa dele meio que era vidente. Tem uma história aí, eu não sei qual é o autor famoso, que era amigo do Arthur Conan Doyle. E a esposa dele falou que via o espírito da mãe dele. E este amigo vai perguntar para a esposa dele como era a feição, né, o rosto dessa pessoa que ela estava vendo. E ela vai fazer uma descrição que não era o que ele imaginava, e isso vai dar uma briga entre o Arthur Conan Doyle e este autor. Então vai acabar a amizade. Eu não me lembro muito bem em detalhes dessa história, mas isso aconteceu. Então, enquanto Sherlock Holmes era um símbolo da lógica e da razão, o seu criador acreditava no paranormal. Olha que interessante, hein? Eu achei isso muito legal, mas eu não entendi porque ele não gostava do Sherlock Holmes, gente, sério. Foi o Sherlock Holmes que trouxe o sucesso para ele. Porque se ele não tivesse criado o detetive, ele não teria ficado famoso pelas suas obras. Porque foi isso daqui que fez ele ficar conhecido como autor. Inclusive, por causa da obra de Sherlock Holmes, ele ganhou o título de Sir. Olha que interessante. Tudo por causa desse cara, e ele não gostava do Sherlock Holmes. Vai entender, né, gente? Olha. E também tem um detalhe bem interessante. Quando Um Estudo em Vermelho foi publicado, quando ele conseguiu publicar Um Estudo em Vermelho, ele parou de ser médico, ele parou de exercer a medicina e focou na sua escrita. Olha que interessante, gente. Eu achei bem legal essas curiosidades sobre o autor de Sherlock Holmes. E aqui ele vai dar umas alfinetadas em algumas obras de outros autores. Ele vai elogiar muito o Edgar Allan Poe também. Eu achei muito legal isso. Ele gostava do Edgar Allan Poe. O Sherlock Holmes gostava do Dupin, né, o nosso querido detetive do Edgar Allan Poe. Finalmente eu finalizei este grande box daqui, vale muito a pena, tá? Muito bom, muito top. Me arrependi de não ter lido antes. Eu fui ler somente com 28 anos esta obra. Muito bom, muito top mesmo, vale muito a pena. Olha, não tem nem mais o que eu falar. E tudo bem que eu fiquei brava porque eu perdi pro Sherlock Holmes de 0 a 55 contos, sei lá. Ao todo acho que são 50 e pouquinhos contos. Então, e mais um detalhe, você tem que pensar muito, usar muito a sua cabeça para ler o Sherlock Holmes, porque é muito complicado os casos que estão aqui para se resolver. Olha, você quer descobrir quem é, e quando você acha que é alguém, não é, e é muito doido, porque é uma pessoa que você nunca imaginou na vida, mas vale a pena, vale muito a pena. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem notícias minhas, porque eu volto com mais fofoquinhas boas ou não tão boas assim, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, é isso, minha gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Te espero lá.